Olá, turma. Gravei um áudio aqui para vocês para falar de um livro bem interessante que vai trazer de forma bem didática as tendências pedagógicas. O livro chama Ensino: As Abordagens do Processo. A autora é Maria da Graça Nicolette Mizukami. Esse livro vocês encontram ele na internet e, e também lá na biblioteca da faculdade. Então, quando a gente voltar para o ensino presencial, ele pode ser uma importante fonte de pesquisa aí no curso de pedagogia. E se vocês puderem nem lê-lo neste período de ensino remoto, vocês vão ver como ele complementa todas as discussões que a gente tem feito na aula. Então, é muito importante a leitura desse livro no curso de pedagogia. Não deixem de lê-lo. Mesmo que seja no próximo mês, no período de recesso, mas não deixem de lê-lo. Ele está dividido em 6 capítulos e ele vai discutir, características de 5 tendências pedagógicas, nos 5 primeiros capítulos. E no 6º capítulo ele faz um fechamento dessas tendências, a autora faz nesse livro um fechamento dessas tendências pedagógicas que ela apresenta. Eu vou falar um pouquinho para vocês dessas 5 tendências pedagógicas, de uma forma bem rápida, porque já abordamos elas na sala de aula, e o que não foi abordado ainda, teremos aulas síncronas específicas. Então, turma, no capítulo 1, a autora, Maria da Graça Nicolette Mizukami, ela vai trazer para a gente características da abordagem tradicional. Já discutimos na sala, sobre a característica dessa abordagem. Também já gravei um outro vídeo sobre isso, então vou falar aqui de maneira mais rápida, Como que é a escola no ensino tradicional? Ela é uma escola, é um lugar rígido, com regras, com hierarquia. Tudo isso tem que ser respeitado, O não respeito a todas essas regras rígidas, são transgressões, que devem ser punidas. O aluno é passivo, ele precisa assimilar esse conhecimento transmitido pelo professor e a partir dessa assimilação ele vai dominar, o conteúdo universal transmitido pela escola. O professor é transmissor dos conteúdos dos alunos aos alunos, ele transmite, ele predomina, ele é autoridade, ele é o ser que sabe, nessa relação hierárquica. E o ensino-aprendizagem tem objetivos que vão seguir uma sequência lógica, bem determinada, e deve ser trabalhada de acordo com essas determinações. Então, não há um olhar para a diversidade, para as diferenças, para o contexto social. O conteúdo, ele é o conteúdo universal acumulado pela história da humanidade, ele já está definido, e ele será trabalhado aí nessa pedagogia tradicional, transmitido pelo professor por meio de aulas expositivas, exercícios de fixação, leitura, repetição. E o aluno irá assimilar, memorizar tudo isso que é repassado, transmitido para ele. O capítulo 2 vai trazer para nós a tendência comportamentalista, que lá no livro do Saviani nós a estudamos como tecnicista. Então, a Mizukami ela chama de comportamentalista, enquanto Saviani a trata como tecnicista. Então, são nomes diferentes, mas vocês vão ver que as características são as mesmas ao lerem o livro, É importante ler o livro. Então, a escola é uma agência educacional, está baseada em um modelo empresarial. Há uma divisão entre quem planeja e quem executa, Há um especialista que planeja como vão ser as aulas, os conteúdos, as atividades, inclusive as respostas para as atividades. E o professor vai executar, aquilo que o especialista determinou.
Então, usa-se muito a teleeducação, né, os meios de ensino, aqui já cita a educação à distância, então estão muito preocupados com a técnica. Quando a Mizukami ela apresenta esse texto lá no livro, ela traz o autor para a gente, o Skinner, né, que vocês também devem estudar na disciplina psicologia. Então, ela traz o trabalho, né, que o Skinner fazia com animais, de estímulo e resposta, né? Então, quando o animal fazia aquela determinada atividade, que era pedido subir a escada, então ele recebia ali um alimento como recompensa, né? Então, estimulava o animal a fazer atividade e depois dava uma recompensa para ele. Esses são os primeiros trabalhos de Skinner, né? E ela associa Mizukami a essa pedagogia tecnicista a esses experimentos com animais, né, de Skinner. Então, estímulo-resposta, estímulo-resposta. O aluno, ele recebe aquele material que foi preparado para ele, né? Ele tem que dar uma resposta para aquele material, ele tem que seguir as regras rígidas e ser um aluno eficiente e produtivo. O educador seleciona, né, e organiza esses documentos, né, que já chegaram preparados para ele. E aí, essa seleção, né, e essa transmissão desses conteúdos é que vai garantir um ensino eficiente e eficaz. Os objetivos educacionais são operacionalizados e categorizados a partir de classificações gerais e específicas. ênfase nos meios. Então, você está muito preocupado com os meios, né, com o livro didático, com meios tecnológicos que se pode utilizar durante essa transmissão de conhecimento. Então, tá muito é um ensino centrado, né, nos meios. No capítulo 3, ela vai trazer a abordagem humanista. Lá, Saviani, nós aprendemos, né, sobre a escola nova, o movimento escola novista. Então, é um movimento que rompe com o tradicional, que começa a repensar nessas normas tão rígidas da escola, e que quer desenvolver uma autonomia no aluno. Então, o aluno ele vai poder, nessa abordagem humanista, que ela traz o autor para a gente, a Mizukami, no livro dela, o Carl Rogers. Então, vocês podem pesquisar sobre Carl Rogers, né? Um autor humanista que dialoga bem com as ideias de Anísio Teixeira, da Escola Nova. Então, neste processo, né, o aluno é um ser ativo, ele é o centro do processo, ele é participativo, criativo, ele vai buscar conhecimento, o conhecimento é realizado a partir do interesse desse aluno, e o professor, diante do interesse do aluno, ele vai ser um facilitador da aprendizagem. Os objetivos educacionais obedecem ao desenvolvimento psicológico do aluno. Os conteúdos programáticos são selecionados a partir do interesse dos alunos, né? É o que nós estudamos lá na Escola Nova. Então, é uma abordagem não diretiva, né? A escola não vem direcionar o que o aluno vai aprender. Por isso, é preciso que ele seja um ser ativo, autônomo, participativo, né? Criativo. E a avaliação, ela valoriza aspectos afetivos, né? Essa atitude proativa do aluno e com ênfase na autoavaliação. E então vem o desafio para o professor, né? Que ele precisa criar situações desafiadoras, desequilibradoras, né? Para esse aluno desenvolver sua inteligência, né, seu pensamento, sua criatividade. E ele vai ter um papel de orientador, né? Ele vai orientar essa aprendizagem. Então, nessa abordagem cognitivista, há um grande processo de cooperação, né, entre aluno e professor, aprendendo ali juntos, né, entendendo um ao outro, conjuntamente. Desse modo, é possível desenvolver inteligência, considerando a situação de cada sujeito. Então, a inteligência dentro dos seus limites, né? Cada um vai ter seu tempo de aprendizagem, as suas condições de aprendizagem.
E essa inteligência, né, esse desenvolvimento cognitivo, ele é construído a partir da troca dos organismos com o meio. Então, quando você acessa material, né, cores, objetos, você lê, você assiste, você está desenvolvendo sua inteligência, sua criatividade, sua autonomia. E é permitido ao ser, né, errar. Então ele tenta, ele cria hipóteses, ele erra, ele faz de novo, ele investiga, ele busca uma solução. Então ele está aprendendo a pensar. E para isso, né, usa-se muitos trabalhos em equipes e jogos. Então é uma teoria bem interessante, né? Essa abordagem cognitivista, ela parte do construtivismo e nós vamos estudar sobre ela em breve. O capítulo 5, ele vai trazer a abordagem sociocultural. O autor dessa abordagem é o Paulo Freire, né, que nós estudamos como pedagogia libertadora. Aqui é chamada de uma abordagem sociocultural. A escola, né, deve ser organizada e estar funcionando bem para proporcionar os meios para que a educação se processe em seus múltiplos aspectos. Então, a escola precisa estar organizada, né? Precisa estar em funcionamento, precisa entender o contexto social, né? Ela chama uma abordagem sociocultural, precisa estar em consonância com o que acontece também fora dos muros da escola. Por quê? Porque o sujeito, ele é um ser, né? Ele é uma pessoa concreta, objetiva, ele existe. Ele determina os processos que acontecem ao redor dele. E também ele é determinado, né? Nós somos sujeitos determinados e determinantes, né? Recebemos influência, né, do meio social, político, econômico, né? Temos uma história. Essa história precisa ser valorizada e compartilhada no âmbito escolar. Desse modo, né, esse aluno vai ser um ser capaz de operar conscientemente mudanças na realidade. E o professor? O professor, ele tem seu papel, né? Ele tem um rigor metodológico, ele tem uma função nessa relação. Ele direciona e conduz o processo de ensino e aprendizagem. E isso acontece numa relação de diálogo, né? Ou seja, numa relação horizontal. Ambos, aluno e professor, se posicionam como sujeito capazes de dialogar, de argumentar, de construir conhecimento, pois os dois têm experiência de vida, os dois têm uma história que pode ser compartilhada. Os objetivos educacionais são definidos a partir das necessidades concretas do contexto histórico-social no qual se encontram os sujeitos. Busca-se, né, que esses sujeitos eles construam uma consciência crítica. Eles olhem ao seu redor, olhem o mundo e consigam construir uma consciência crítica a partir disso, né? Muito importante esse desenvolvimento. Isso acontece por meio do diálogo, por meio de grupos de discussão. Esse aprendizado vem de temas geradores, né? Que são temas próximos aos alunos. Então, esse ensino é extraído da vida prática dos educandos. Por isso, ele traz significado, né, diferente em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Então, esse é um pequeno resumo, né, que eu fiz do livro para vocês. E não deixem de ler o livro, que ele é muito importante aí para todos os estudantes do curso de pedagogia. Um abraço, até a próxima.